Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria Helena, que é cardiologista. Doutora Maria Helena, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Maria Helena, eu queria falar contigo sobre uma coisa muito importante que acomete milhares de brasileiros hoje, que é o infarto agudo do miocárdio. Infarto esse que pode ter, em algumas ocasiões, um desfecho trágico, que é a morte desses pacientes. Explica pra gente o que é infarto agudo do miocárdio. Bom, de uma forma mais simplificada, o infarto ele vai acontecer quando tem um desbalanço entre a oferta de sangue e oxigênio e o quanto que o músculo precisa, né? Quando eu tenho um desequilíbrio, isso vai ocorrer um infarto. Isso, na maior parte dos casos, é por obstrução na circulação do coração. Tem outros tipos, mas isso é uma frequência menor. Então, o infarto é quando falta o oxigênio necessário para o músculo se contrair da forma adequada. Maria Helena, existem tipos diferentes de infarto ou são todos iguais? Existem tipos diferentes, a gente tem algumas classificações, mas o mais comum e o mais importante para o pessoal em geral saber, o infarto que a gente chama como supra de segmento ST, é quando tem uma oclusão total da artéria, o fluxo de sangue está totalmente parado. E o sem supra é um tipo de infarto que ainda tem algum resíduo de sangue passando, tem algumas alterações no eletro que são diferentes. E isso muda, às vezes, com relação à gravidade e o tempo de intervenção também. Como é que a gente pode suspeitar que está tendo um infarto? Quais são os sinais, os sintomas que um paciente tem? Então, o sinal mais comum é a dor no peito, que não necessariamente precisa ser uma dor intensa, isso é um gerador de confusão, assim, o pessoal acha que infarto tem que ser aquela dor forte. Pode ser uma dor leve, uma sensação de peso, uma pressão, às vezes uma sensação inespecífica que o paciente não sabe muito bem localizar, isso costuma vir associado com falta de ar, às vezes com sudorese, com náuseas, mas principalmente dor no peito, e essa dor pode se irradiar para alguns locais. Ombros e braços, as costas, a região aqui da mandíbula também pode ser uma região que manifesta dor relacionada ao infarto. Maria Helena, tem algum fator de risco que predispõe a uma pessoa a ter infarto? Tem alguns fatores de risco que a gente tem que estar mais atento. Os pacientes, por exemplo, hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm dislipidemia, que são alterações de colesterol, acúmulo de triglicerídeos. Os pacientes tabagistas têm o risco bem mais aumentado de ter infarto. E os pacientes com histórico familiar de episódios de infarto em pacientes familiares de primeiro grau, né? Pai, mãe ou irmãos. E tem alguma faixa etária que é mais acometida por infarto? Normalmente, os pacientes mais idosos tendem a ter uma frequência maior, mas a gente está vendo isso mudar um pouco nos últimos tempos. Tem ocorrido infartos em pacientes mais jovens, principalmente com alguns hábitos aí inadequados de abuso de testosterona, anabolizantes. Os jovens estão fumando, né, vape, enfim, pode ocorrer em pacientes mais jovens, mas a tendência é aumentar o caso de infarto com o aumento da idade. A gente geralmente vê o infarto com essa sintomatologia que você disse, um infarto que a gente chama de típico. Tem alguns infartos que a gente pode chamar de atípicos, especial em mulheres. Explica pra gente o que é esse infarto atípico. Então, os infartos atípicos, eles são de fato mais comuns em mulheres, mas a gente precisa estar atento também em pacientes diabéticos, idosos, com pacientes que já tiveram cirurgias cardíacas prévias, podem manifestar infartos atípicos. E a dor não vai ser tão específica como a que a gente comentou. Tá? Pode ser um desconforto na região do epigastro, uma sensação de náusea, sudorese, palidez. São sintomas que não são tão bem delineados. E o risco maior é que normalmente isso atrasa o diagnóstico e vai mudar o prognóstico desses pacientes, especialmente as mulheres. Às vezes existe uma demora aí no diagnóstico e na intervenção para tratar de fato desse infarto. Maria Helena, e tem alguma coisa que a gente possa fazer na prevenção do infarto? Tem algumas coisas importantes, assim. A principal delas é evitar sedentarismo, né? Não fumar. O tabagismo é um dos principais fatores de risco modificáveis para o infarto. Buscar o peso, que esse é o peso saudável, né? Evitar sobrepeso e obesidade, que isso também está muito relacionado ao aumento de risco de infarto. Monitorar a glicemia, monitorar os níveis de colesterol, controlar bem uma hipertensão, caso ela esteja presente. Mas o exercício físico é um fator, é um aliado importante aí para a prevenção do infarto. Suspeitei que estou infartando. O que eu tenho que fazer além de chamar um médico? Buscar a emergência mais próxima, né? A gente recomenda que o paciente não vá dirigindo até a emergência, então liga para o SAMU, 192, bombeiros 193, porque mesmo que a dor agora esteja leve, eu posso ter complicações deste infarto, eu posso desenvolver arritmia, eu posso perder a consciência, então dirigir depois de uma situação de suspeita de infarto não é uma boa ideia. Chame ajuda, busque a emergência mais rápida para fazer o atendimento precoce. O tempo do atendimento é crucial para a evolução pós-infarto. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor vai ser o resultado. Maria Helena, fui para o hospital, fiz o tratamento do infarto,
Tem o pós-infarto, tem a reabilitação cardíaca, tem uma importância. Conta pra gente como é que funciona isso. Crucial para boa evolução, né? Tanto para melhorar o desempenho cardíaco em si, mas no pós-infarto, a gente nota que os pacientes ficam mais ansiosos, mais preocupados, com medo de retomar suas atividades habituais. Então, a reabilitação, além de evitar novos episódios de infarto, melhorar a qualidade de vida do paciente em si, permite que ele vá conseguindo mais confiança para as atividades do dia a dia. Então, é bastante importante. Não tem prescrição adequada pós-infarto sem reabilitação. Fala um pouquinho para a gente da importância de uma alimentação saudável em relação ao infarto. A alimentação é o início de tudo, né? A busca da saúde passa por uma alimentação saudável. Agora, para o infarto, a gente precisa buscar uma alimentação que vá reduzir os seus níveis de colesterol ruim, então evitar carnes muito gordurosas, as gorduras trans que estão nos alimentos ultraprocessados. O excesso de sal também precisa ser evitado para situações de infarto. E cuidar bastante com o excesso de açúcar, alimentos doces, refrigerantes, bebidas adocicadas. Isso tudo contribui para a aterosclerose, que é o processo que, por fim, vai levar ao infarto. Tem alguma coisa mais atual da cardiologia que possa ajudar nessa prevenção do infarto? Então, por exemplo, nos pacientes diabéticos, a gente tem recentemente novos medicamentos que têm mostrado um benefício para a redução do risco de infarto, né? A gente vai tratar o diabetes especificando esses medicamentos, os SGLT2 e os inibidores de GLP-1, eles vão ajudar a reduzir lá na frente o risco de infarto para esses pacientes diabéticos. Além disso, para o tratamento do infarto, a gente tem algumas ferramentas novas. Para os pacientes que precisam chegar a uma intervenção, por exemplo, angioplastia, hoje a gente tem tomografia intracoronariana, tem ultrassom intracoronariano, se for necessário, tem ondas de choque para quebrar cálcio, tem laser intracoronariano, que são coisas bastante específicas, mas para os casos mais desafiadores podem ser úteis e são ferramentas novas aí. E o exercício físico é importante tanto antes na prevenção, mas também depois do infarto, né? Com certeza. É uma ferramenta de prevenção, assim, o exercício moderado de preferência, em torno de 150 minutos por semana para a prevenção do infarto, né? Para buscar uma saúde cardiovascular é muito importante. E a reabilitação, como a gente comentou, tanto para reduzir novos eventos de infarto, como para melhora de qualidade de vida desses pacientes. A genética pode influenciar quem vai ter ou não vai ter infarto? Como a gente comentou também, o histórico familiar é um dos fatores de risco identificáveis para os pacientes para infarto. Então, a genética tem, sim, o seu papel. Seja na dislipidemia, tem pacientes que têm a hipercolesterolemia familiar, que é um fator de risco bastante importante. Tem mais tendência à hipertensão, à diabetes e à aterosclerose por si só. Então, sim, o histórico familiar e a genética tem um percentual aí de aumento no risco. Maria Helena, que complicações um paciente pode ter pós o infarto? A gente tem as complicações agudas ali, né, nos primeiros dias pós-infarto, que são complicações mecânicas, pode ter algum distúrbio de válvula, alguma perfuração do músculo cardíaco secundário ao infarto, pode ter uma insuficiência cardíaca, que é a falência da bomba, né, a bomba cardíaca está muito fraca, agudamente, e posteriormente ele pode permanecer com essa insuficiência cardíaca, que é um coração mais enfraquecido, vai precisar de um tratamento específico para isso também. Melhor sempre prevenir, né? Sempre prevenir é o melhor remédio. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu já queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre prevenção e falar um pouquinho sobre o infarto. O infarto ele é uma doença muito frequente no nosso país e as consequências do infarto elas podem ser incapacitantes. Então, sempre a gente precisa buscar evitar que ele ocorra. Então, cuidar da pressão, cuidar do colesterol, buscar uma alimentação saudável, tentar se manter no seu peso ideal e evitar o sedentarismo ao máximo. Prevenir é o melhor remédio sempre. Maria Helena, agradeço a você novamente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.